Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Hoje, o tema da mensagem de Deus pregada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes será Como vencer as tempestades da vida, com base no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 25 a 41. 3 perguntas especiais serão abordadas. A primeira, Mestre, não te importas que pereçamos? A segunda, por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? E a terceira pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto sagrado é maravilhoso e nos ensina a respeito de grandes verdades para a nossa vida hoje. Você sabe muito bem que tempestades são inevitáveis. No meio da tempestade, todos nós precisamos atravessá-las, nós muitas vezes acreditamos que dependemos de alguém ou dependemos de alguma coisa. E é necessário que a gente entenda que nós não dependemos de um atestado, nós não dependemos de uma palavra médica, nós não dependemos de um laudo, nós não dependemos da resposta de uma pessoa. Nós dependemos absoluta e exclusivamente de Deus. É com Ele que nós vencemos. E é exatamente a partir desta caminhada com o Senhor que nós vamos descobrir como vencer as tempestades da vida. Se você está passando por algo assim em sua vida, prepare o seu coração. Se você conhece alguém que está vivenciando uma situação complicada, prepare-se para ser um instrumento de Deus para abençoar a vida do próximo. Este é o tema do Verdade e Vida de hoje. Estamos apresentando Verdade e Vida. Sangue, suor e pé no asfalto. Dia 25 de agosto, o povo presbiteriano vai mostrar sua força, a cara e o coração. Milhares de presbiterianos vão caminhar em Copacabana e doar sangue para a Hemorrio. Caminhada Presbiteriana em Copacabana. Faz bem para você, faz bem para o próximo. Realização Sínodos do Rio. Apoio APECOM. Informações caminhadapresbiteriana.com.br. As tempestades da vida são inevitáveis, são imprevisíveis, são inadministráveis, mas também são pedagógicas. Elas chegam para todos, para ricos e pobres, homens e mulheres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos. O texto de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41, falam sobre as tempestades da vida. E narra que Jesus, depois de um dia que passou ensinando as parábolas do reino, entrou no barco com os seus discípulos para atravessar para o outro lado. E Jesus disse, passemos para outra margem. Quando eles estavam dentro daquele mar, foram colhidos surpreendentemente por uma terrível tempestade. O barco estava varrido pelas ondas e Jesus dormia na popa do barco. E os discípulos tentaram administrar o problema, mas o mar revolto, as ondas furiosas, o vento açoitando com desmesurado rigor aquele barco, levava o barco a um possível naufrágio. E os discípulos, apavorados, foram acordar a Jesus e gritaram, Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levantou, acalmou o vento, aquietou o mar, dirigiu-se aos seus discípulos, perguntando assim, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E os discípulos, então, profundamente chocados com a grandeza do poder de Jesus, perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero aqui trabalhar essas 3 perguntas existentes no texto. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos a Jesus. Mestre,
não te importa que pereçamos? Nós passamos também por tempestades na vida. É a doença que chega, é a crise no casamento, é um divórcio doloroso. São filhos que muitas vezes, criados com tanto amor e carinho, viram as costas para os pais. É uma crise financeira, é um luto doloroso, é uma situação que aperta o coração, dá um nó na garganta e arrebenta lágrimas copiosas, inundando a nossa alma. Talvez você que está me assistindo está enfrentando uma grande tempestade na sua vida e na sua família. Nessas horas temos a sensação de que Jesus está dormindo, que Deus está indiferente. Parece que nós não conseguimos caminhar com segurança e nem não entendemos alguns dilemas. Jesus disse: passemos para outra margem. Como conciliar a ordem de Jesus com a tempestade? Como conciliar o desespero, a carência, a necessidade e sentindo que Jesus não está nos ouvindo, nos atendendo na urgência da nossa voz? Talvez você esteja lidando com esta mesma pergunta com um tom de censura. Mestre, não estás vendo? Não vais fazer nada? Tu vais permitir que eu passe por esta crise, por essa tempestade, sem intervir, sem agir, sem me libertar? Talvez essa seja a sua angústia nesse momento. Diz a Bíblia que Jesus Cristo então se levanta, repreende o vento, acalma o mar e depois se dirige aos seus discípulos fazendo a segunda pergunta do texto: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Vale destacar que Jesus primeiro resolve o problema para depois acalmar os discípulos. Às vezes, primeiro Jesus nos acalma para depois acalmar a circunstância. Porque às vezes Jesus Cristo percebe que a maior tempestade não está do lado de fora, está do lado de dentro. Às vezes o seu maior problema não é a circunstância, é o sentimento. E Jesus Cristo conhece você e conhece as circunstâncias. E Ele é poderoso tanto para acalmar as circunstâncias, como para acalmar o seu coração. Mas por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, o destino deles era outra margem e não o fundo do mar. Segundo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava naquele barco. Ele é o Criador do céu, da terra e do mar. E aquele barco não poderia afundar com Jesus a bordo. Terceiro, por causa da paz de Jesus, ele estava dormindo. Jesus é verdadeiramente homem e ele estava cansado. Agora a pergunta é: será que Jesus sabia que aquela tempestade viria? É claro que sabia. E se sabia, por que dormiu? Porque ele confiava plenamente no cuidado do Pai. Deixa eu dizer para você, paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança no meio da tempestade. Aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo por causa do poder de Jesus. Jesus tem todo o poder sobre as leis da natureza. Ele tem todo o poder sobre os demônios, Ele tem todo o poder sobre a enfermidade, Ele tem todo o poder sobre a morte, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Você não precisa ficar com medo, você precisa ter fé. Mas há uma terceira pergunta no texto. Se a primeira pergunta foi a pergunta dos discípulos a Jesus, se a segunda pergunta foi a pergunta de Jesus aos discípulos, agora a terceira pergunta do texto é entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade veio não para destruí-los, mas para abrir os olhos da alma, para contemplarem a majestade de Jesus.
Deus não é sádico, Deus não desperdiça sofrimento na sua vida. Quando as tempestades chegam, é apenas para tonificar as musculaturas da sua alma, é apenas para alertar o seu coração acerca da grandeza de Jesus, é apenas para revelar a você que Jesus é o Todo-Poderoso Deus. Quem é este? Este é o Criador do universo, este é o Messias prometido, este é o Deus feito carne. Este é o Filho de Deus que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Este é aquele que nos amou e entregou-se a si mesmo por nós. Este é aquele que foi à cruz por amor a você. Este é aquele que venceu a morte e ressuscitou poderosamente. Este é aquele que voltou para o céu e está à destra de Deus. Este é aquele que está intercedendo por você. Este é aquele que há de voltar com grande poder e glória para julgar as nações. Este é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. As tempestades vêm para nos fortalecer, para nos colocar mais perto de Deus, para nos mostrar que Ele está no controle do universo e as nossas tempestades são maiores do que nossas forças, mas elas estão rigorosamente debaixo do controle do Senhor Jesus. Eu quero orar em seu favor. Eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Deus querido, eu quero te dar graças, porque Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador, porque Ele é o Todo-Poderoso Deus, que tem domínio, que tem controle, que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, e a nossa vida está segura nas mãos daquele que está sentado na sala de comando do universo. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Amém. O DVD e CD com as mensagens A Influência das Amizades e as Tempestades da Vida já estão disponíveis para você. Acesse verdadevida.com.br e faça o seu pedido. Ou, se preferir, ligue para 0800 119 105 de segunda a sexta no horário comercial. Olá, meu amado irmão, graça e paz. Eu gostaria de testemunhar que eu e minha igreja, a Igreja Presbiteriana Jardim de Oração em Santos, somos parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Eu quero convidar, nesse momento, você a se tornar também um parceiro em missão. Acesse o nosso portal, clique em Contribuir e faça o seu cadastro, colocando o seu e-mail e senha. Gere o boleto de contribuição e pague em qualquer agência bancária. Você, querido pastor, que está nos ouvindo também nesta hora, faça o cadastro em nome da sua igreja e, com o apoio do seu conselho, ajude-nos neste ministério abençoador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Caso você não tenha como acessar o site, Banco do Brasil, agência 4442-3, conta corrente 7000-9, Bradesco, agência 553-3, conta corrente 68000-1. Saiba também como receber gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações diárias cada dia, ligando para 0800 119 105 em horário comercial de segunda a sexta-feira. Podemos contar com você para ser mais um parceiro em missão? Eu espero que sim. Desde já, muito obrigado e que Deus o abençoe. Foi muito bom apresentar a você mais uma vez o programa Verdade e Vida. O nosso propósito é levar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, aos lares da nação brasileira. Obrigado pelo seu apoio, pelas suas orações, pela sua cooperação, para que este programa continue no ar. No próximo domingo, neste mesmo horário, neste mesmo canal, nós estaremos de volta. Deus abençoe você e até lá. Sangue, suor
e pé no asfalto. Dia 25 de agosto, o povo presbiteriano vai mostrar sua força, a cara e o coração. Milhares de presbiterianos vão caminhar em Copacabana e doar sangue para a Hemorrio. Caminhada Presbiteriana em Copacabana. Faz bem para você, faz bem para o próximo. Realização Sínodos do Rio. Apoio APECOM. Informações caminhadapresbiteriana.com.br.